Meu nome é Robert Berry e gostaria de passar a próxima hora com você contando sobre minha experiência de quase morte, porque minha vida mudou drasticamente desde que passei por isso. Eu era policial, uma pessoa muito preto no branco, provavelmente muito rígido e extremamente conservador. Era assim que eu me conduzia e também como me relacionava com os colegas de trabalho e com todos com quem lidava. Me aposentei da patrulha rodoviária da Califórnia, e depois disso comecei a fazer outras coisas que também me deram muito poder. Não só tinha poder como policial, mas quando você é professor universitário, gerente municipal ou diretor-geral, também tem poder, e você toma decisões que afetam a vida das pessoas. Estou falando disso porque, enquanto conto minha experiência de quase morte, acho que você vai entender por que isso é relevante. Em 2008, eu estava em casa e recebi uma ligação de um velho amigo policial. A gente se falava de vez em quando. Sabe aquele tipo de amigo que você pode ligar depois de muito tempo e parece que a conversa nunca parou? Trabalhamos juntos nos anos 1960 como policiais. Enquanto colocávamos o papo em dia, ele me interrompeu de repente e disse: Robert, sinto que preciso te perguntar algo. Eu perguntei o que era, e ele disse: Você está em paz com Deus? Respondi: Do que você está falando? E ele repetiu: Sinto que preciso perguntar. Disse que achava que sim, e a conversa seguiu. Não dei muita importância na hora. Isso foi no final de 2008. Uma noite, enquanto eu dormia, acordei e vi minha mãe aos pés da cama. Ela havia falecido em 2005 e estava linda, como quando eu era pequeno. Ela falou comigo, talvez de forma telepática. Não sei explicar, mas ouvi claramente cada palavra. Ela me disse que eu ia morrer, que precisava colocar meus assuntos em ordem e resolver minhas coisas pessoais. E então desapareceu. Fiquei furioso comigo mesmo porque ela estava ali e eu deveria ter dito o quanto a amava e sentia saudades, mas perdi essa chance. Estava encharcado de suor. Levantei da cama. Não consegui mais dormir. Liguei para meu pai, que ainda estava vivo, e contei o que havia acontecido. Claro, ele quis saber se ela havia perguntado por ele. Lembro que descreve como ela parecia tão jovem e bonita. Pouco depois, meu amigo, aquele que tinha me ligado, faleceu. Fiquei muito triste. Fui até a Califórnia e participei da cerimônia de despedida. Fiz até um pequeno discurso sobre o tempo que passamos juntos. Voltei para casa e estava me preparando para viajar para o Arizona. Todo ano, na primavera, eu visitava meu filho e sua família lá. Ele era treinador de futebol americano, basquete, beisebol e também professor de história em uma escola. Sempre coincidia com os jogos de pré-temporada. Então a gente aproveitava para curtir juntos, ir aos jogos e ficar com minhas netas. Era um tempo maravilhoso. Antes da viagem, tive outra experiência parecida. Acordei no meio da noite e vi o mesmo amigo que havia falecido, aos pés da minha cama, exatamente como minha mãe havia aparecido. Ele parecia jovem. Olhou para mim e disse: Eu vou te levar pela luz. Não sei se falamos com palavras ou telepaticamente, mas acho que foi da mesma forma anterior. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo, e ele respondeu: Tenho que ir agora, quero visitar meus netos em Sacramento. E desapareceu. De novo, não consegui dormir. Fiz algumas ligações e descobri que os netos dele realmente moravam em Sacramento, algo que eu não sabia. Havia feito um check-up completo recentemente, então tentei não me preocupar. Fui para Phoenix, Arizona, em março de 2009, e estava muito quente para aquela época do ano, quase 40 graus todos os dias. Fomos a vários jogos, geralmente 2 por dia, e eu não me sentia bem. Vim de um clima litorâneo no Oregon, mais frio, e achei que talvez meu corpo não estivesse se adaptando. Mas fui piorando, me sentindo cada vez mais doente. Na verdade, comecei até a querer voltar logo para Oregon. O dia da viagem chegou. Era 22 de março, um dia depois do meu aniversário, que é 21 de março. Meu filho me deixou no aeroporto. Nos despedimos e entrei no terminal. Vi aquela fila enorme da segurança e pensei: como vou aguentar isso? Não estava nada bem. Consegui passar pela segurança. Comprei aspirinas numa lojinha. Ainda bem que comprei.
Tomei e fui até o portão de embarque. Entrei no avião. Enquanto colocava minhas coisas no bagageiro acima do assento, caí morto com um ataque cardíaco maciço. Fui sortudo porque havia 2 bombeiros fora de serviço a bordo, do Noroeste Pacífico, e também um médico no voo. Eles sabiam usar o desfibrilador e fazer RCP. Não lembro de nada disso, porque fui levado para uma luz. Lembro das cores, cores que nem existem na Terra, absolutamente lindas. Era quente, acolhedor, e havia alguém comigo, talvez mais de uma pessoa, ou alma, não sei dizer. Me vi em um ambiente que não era bem um auditório, mas semelhante. Havia outras almas ao meu redor, mas eu não prestava muita atenção nelas, porque à minha frente estava um poder superior, e eu não conseguia olhar diretamente para ele, de tão humilde que me senti. De alguma forma, talvez telepática, fui questionado sobre o bem que havia feito em minha vida. Logo em seguida, fui levado para a esquerda e comecei a assistir a uma revisão da minha vida, desde a concepção até o momento da minha morte. Depois, contei isso ao meu pai, que ainda era vivo, e descreve uma cena em que vi ele e minha mãe ao lado de um Chevrolet antigo. Ele perguntou se eu estava nessa visão. Respondi que não, apenas lembrava deles. Ele me perguntou como minha mãe estava vestida. Eu disse que ela usava uma saia xadrez e um suéter. Ele foi até uma caixa cheia de fotos, puxou uma e perguntou: "É essa aqui?" Era exatamente o que eu tinha visto. Ele disse: "Esse foi um dos dias mais felizes da vida da sua mãe. Foi quando saímos do consultório e ela descobriu que estava grávida de você. Eu a pedi em casamento naquele dia e nos casamos." Fiquei chocado. Perguntei se ela já estava grávida quando se casaram. Ele respondeu que sim e rimos disso, dizendo que ela o mataria se soubesse que ele contou. Mas tudo bem, eles ficaram casados por mais de 50 anos. Continuei assistindo minha vida, vendo-me crescer, passar por experiências. Vi os momentos bons, como quando conheci alguém e me apaixonei, e pude sentir tudo de novo. Foi maravilhoso reviver isso. Mas o mais difícil foi lidar com a traição, e isso ainda é algo com que luto até hoje. Lá, só existe verdade. Tudo é verdade. Se alguém já passou por um divórcio, sabe que pode ser muito doloroso. O meu foi tão complicado que passei anos sem falar com minha ex-esposa. Tivemos uma filha, hoje ela é advogada, e ela precisou passar por uma cirurgia de câncer. Fui até o hospital. Pela primeira vez em anos, eu e a mãe dela estávamos no mesmo ambiente. Na sala de espera, comentei: "Não nos falamos há muito tempo. As coisas ficaram feias entre nós. Mas nossa filha talvez precise de nós dois. Vamos enterrar o passado e fazer o melhor por ela." Concordamos. Então, perguntei: "Quero te perguntar algo. Se quiser responder, tudo bem. Se não, tudo bem também." Falei sobre algumas traições que vi na minha revisão de vida, e ela admitiu. Tudo o que vi realmente aconteceu, não só com ela, mas com amigos, colegas de trabalho, pessoas próximas. Intencional ou não, tudo isso apareceu de forma clara. Foi muito difícil para mim lidar com essas verdades. Durante essa revisão, algo me chamou a atenção à direita. Olhei e vi meu cachorro Scooter, que havia morrido em 2001. Eu não fazia ideia de que cachorros iam para o pós-vida, mas ela estava lá, tão feliz em me ver. Não podia se aproximar de mim, mas foi tão bom vê-la. Continuei assistindo a minha vida, o nascimento dos meus filhos, momentos felizes e tristes. De repente, acordei em uma cama de hospital, na sala de emergência. Fui reanimado. Depois soube que fiquei morto por cerca de 45 minutos. Fui revivido. Algum tempo depois, morri de novo, dessa vez por cerca de 10 minutos. Fui salvo por um médico do Paquistão, um homem maravilhoso que não deixou eu morrer. Da segunda vez, tive outra experiência. Flutuei sobre a cama e vi os médicos tentando me reanimar. Vi o monitor com a linha reta e ouvi alguém gritar que tinham me perdido de novo. Mas minha atenção não estava neles. Estava em outra parte do hospital. Quando entrei de ambulância, colocaram meus pertences junto. Havia pessoas mexendo na minha carteira, tentando descobrir quem eu era. Eu assistia e ouvia tudo. Como policial, carregava 2 carteiras,
uma comum e outra com minha identificação oficial. Eles tentavam achar meus documentos e eu, mesmo fora do corpo, tentava mostrar onde estavam meus cartões de seguro e eu estava tentando dizer a eles onde estavam meus cartões de seguro, porque estavam na minha carteira de policial. Mas é claro, ninguém podia me ouvir. Eu estava apenas observando tudo de cima, completamente consciente do que estava acontecendo. Eventualmente, eles encontraram meus documentos e puderam me identificar. E então, voltei para o meu corpo mais uma vez. Acordei com dores intensas no peito e uma sensação estranha, como se eu não pertencesse mais ali. Era como se parte de mim ainda estivesse em outro lugar. Depois dessas duas experiências de quase morte, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu comecei a enxergar tudo de forma diferente. Coisas que antes pareciam importantes, perderam completamente o sentido. Dinheiro, status, poder, nada disso tinha valor real para mim depois do que eu vivi. Eu passei a valorizar as pessoas, as conexões humanas, os sentimentos sinceros. Passei a prestar atenção nas pequenas coisas da vida que muitas vezes deixamos passar despercebidas. E, principalmente, passei a entender que nossas ações têm um peso muito maior do que imaginamos. Uma das lições mais profundas que aprendi foi sobre empatia. Eu revi momentos em que poderia ter sido mais compassivo, mais gentil, menos rígido. Lembro-me de situações em que, como policial, agi com severidade, julgando sem compreender. E durante a revisão da minha vida, senti a dor que causei às pessoas. Eu senti o medo delas, a angústia, a tristeza. Isso foi esmagador. A vida me foi mostrada não só pelos meus olhos, mas pelos olhos daqueles que eu impactei. E não havia como fugir disso, justificar ou apagar. Depois que me recuperei fisicamente, passei a compartilhar minha história. Não para ganhar reconhecimento ou fama, mas porque senti que precisava. Eu sei que há céticos, que há quem duvide do que eu vivi. Mas para mim, não importa se acreditam ou não. Eu sei o que vi, o que senti. E se minha história tocar ao menos uma pessoa, já valeu a pena. Porque talvez essa pessoa pense duas vezes antes de agir com raiva, ou talvez escolha o perdão em vez do rancor. Talvez perceba que há algo além desta vida, algo maior, algo que vale mais do que qualquer bem material. Essas experiências mudaram minha relação com a morte. Eu não tenho mais medo dela. Não vejo a morte como um fim, mas como uma transição. Há uma continuidade do ser, da consciência. E mais do que isso, há amor, acolhimento, verdade. Não estou dizendo que devemos buscar a morte ou não lutar pela vida. Pelo contrário, devemos viver da melhor forma possível, aproveitando cada segundo com responsabilidade, amor e gratidão. Mas também devemos entender que a morte não é o pior que pode acontecer. O pior é viver uma vida sem propósito, sem empatia, sem amor. Por fim, se eu puder deixar uma mensagem para você que está ouvindo isso agora, cuide da sua alma. Cuide das suas relações. Seja sincero consigo mesmo. Não espere perder tudo para dar valor. Peça perdão. Perdoe. Ame. Porque no fim, é isso que vai importar. Não o carro que você dirigiu, nem a casa em que você morou, mas sim as memórias que você deixou nas pessoas. As boas ações, os momentos de compaixão, os gestos de carinho. Isso é o que permanece. Isso é o que constrói sua eternidade.